Meu marido me pegou na cama com outro homem, reagiu, agora ficará na cadeia por 7 anos. Sou uma pessoa egoísta, pelo menos é o que digo a mim mesma repetidamente quase todas as noites quando ouço o silêncio em minha casa. Meus filhos não estão aqui, meu ex-marido me odeia com razão, minha família está dividida, e eu nunca parei de me odiar pelo que fiz. Meu ato egoísta aconteceu em 2015, e acabei de completar 39. Meu ex sempre me dizia que eu era bonita diariamente, sempre queria fazer sexo, sempre cuidava de mim e me tratava como sua parceira. Ele nunca me tratou como uma rainha ou princesa, éramos parceiros. Estávamos juntos há cerca de 20 anos naquela época, namorados do ensino médio, éramos únicos um do outro. Minha família o amava, meu irmão o admirava, e meu ex o ajudou em muitas situações difíceis. Meu ex era quem as pessoas chamavam quando estavam em apuros, e ele as ajudava, era um homem bom. Ao longo dos anos, dei a ele 2 filhos. Naquela época, eles eram gêmeos. Ganhei peso e me sentia autoconsciente, e ele me dizia que eu era bonita. Nossas discussões eram sempre poucas e espaçadas. Conversávamos sobre tudo, mas quando discutíamos, geralmente era sobre sexo, ou a falta dele de minha parte, e as coisas que eu me recusava a fazer na cama. Não era que eu não quisesse fazê-las, é que eu não estava no clima, e ele entendia. Lembro que teve uma época que começamos a frequentar a academia. Eu passei o ano inteiro na academia fazendo yoga e pilates. Meu esforço me levou de 81 quilos para 65 quilos, e para mim, foi uma transformação incrível. Sempre fui uma garota rechonchuda, então ter um corpo firme e em forma era uma experiência nova. Meu ex-marido também ia à academia comigo, mas não tanto. No entanto, ele foi de 117 para 102 e estava começando a moldar seu corpo. Meu ex-marido não conseguia tirar as mãos de mim, mas, por algum motivo, eu ainda não estava no clima. Não é como se ele não tentasse. Nós íamos jantar, dançávamos e fazíamos caminhadas regulares. Ele sempre ajudava em casa, e eu podia ver em seus olhos o quanto ele me amava e desejava. 20 anos juntos, e ele ainda me olhava com desejo. Acredito que qualquer mulher desejaria desesperadamente isso, mas mentalmente, eu simplesmente não estava no clima na época. Pensei que estava passando pela menopausa precoce, já que só tínhamos relações sexuais talvez 3 vezes por mês, e eu só queria uma vez. Mas ele queria mais, e não importa o quanto ele tentasse, eu simplesmente não estava interessada. Ele mencionou aconselhamento de casal, e eu recusei. Agora, meu egoísmo entra em cena. Um novo gerente começou a trabalhar no meu escritório alguns dias após meu aniversário. Ele era um pouco mais jovem e bonito, e por algum motivo, ele se interessou por mim. No início, eu o ignorei, depois passou de ignorar para conversas casuais, depois ele flertou, e eu mostrei a ele meu anel. No entanto, após 2 meses de flerte constante, eu flertei de volta, o que levou a eu contar a ele sobre minha vida. Encontrei-me pensando nele cada vez mais. Isso foi um caso emocional, eu sei disso agora, mas na época, me senti eufórica. Meu ex-marido suspeitava que havia algo errado comigo. Tivemos uma discussão acalorada sobre isso, uma que, honestamente, acredito que começou quando ele foi me beijar, e subconscientemente, fiz uma expressão de nojo. Não era em relação ao meu ex, eu estava pensando nesse homem quando ele se aproximou, e me senti nojenta com toda a situação. Pelo menos é o que digo a mim mesma. Uma semana depois desse dia, pedi ao novo gerente que me encontrasse em um café para conversarmos. Eu tinha toda a intenção de dizer a esse homem para me deixar em paz, que eu não podia fazer isso. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele me beijou, e minha mente ficou em branco. Foi o início do nosso caso de 6 meses. Durante esse tempo, fiz coisas com esse homem que meu ex queria. Eu estava mais ansiosa, mais disposta, sempre no clima. Acredito que era porque era algo novo. Meu ex e eu tivemos relações sexuais durante esse tempo, mas não com tanta frequência. Comecei a afastá-lo, implicando nos pequenos hábitos, até menosprezei-o. Tenho vergonha de como o tratei naquele tempo. Só percebi o que estava fazendo quando meu irmão veio me visitar e me disse que meu ex havia confidenciado a ele sobre o quão deprimido ele se sentia e estava pensando em pedir a separação, dizendo que sentia que eu não o amava mais e estava começando a deixar de me amar. Isso me fez acordar. Então, imediatamente, desisti, larguei meu emprego e prometi a mim mesma que iria fazer meu marido se sentir amado e desejado. Eu iria consertar isso, eu seria uma esposa melhor, se pudesse. Meu amante apareceu na minha casa com uma caixa com coisas do meu escritório, da minha mesa, que eu pedi para serem enviadas. Conversamos, ele queria saber o que ele fez de errado, e eu disse a ele que precisava consertar meu casamento.
Eu disse a ele para sair, mas ele queria uma última vez, e como uma tola, concordei. Fomos para o quarto de hóspedes e nos envolvemos. Eu não sei quanto tempo durou, mas quando ele estava em cima de mim, senti um puxão violento para trás e houve um estrondo alto. Eu me sentei e meu ex estava me olhando, meu amante estava no chão e havia um grande buraco na parede. Eu tentei dizer algo ao meu ex, mas seus olhos estavam vermelhos, lágrimas escorriam e seus lábios tremiam. Eu pude ver que ele estava sofrendo muito, e eu me senti tão enojada. Eu vi meu amante se levantar e tentar sair, meu ex o encarou, e meu amante disse a ele para recuar. Então, meu ex o atacou. Eu gritei e chorei, pedindo para meu ex parar, e desesperada, pulei nas costas dele, resultando em eu ser jogada no chão. Tudo ficou embaçado por um tempo, as palavras soavam abafadas, mas quando recuperei a consciência, meu ex estava falando ao telefone, com meu amante deitado ao lado. Tudo o que pude fazer foi olhar para o rosto inchado do meu amante e os dentes e sangue no chão ao lado dele. Houve uma batida alta na porta, e vi meu ex colocar o telefone no viva voz, colocá-lo no chão, ajoelhar-se e colocar as mãos na parte de trás da cabeça. A porta se abriu, a polícia entrou, algemou, e os paramédicos entraram momentos depois. Logo descobri que ele ligou para a polícia por conta própria. Tudo foi por água abaixo no hospital. Meu pai não disse uma palavra para mim, apenas me olhou com vergonha. Meu irmão gritava comigo, parecia arrasado, perguntando como eu poderia fazer aquilo com meu ex. Minha mãe estava me consolando, dizendo que estava tudo bem, o que fez meu pai gritar com ela. Sua família estava furiosa, suas irmãs me ameaçaram, e seus pais pareciam querer me enviar para uma cova antecipada. Me aproximei dos meus filhos, e eles se recusaram a falar comigo. Meus filhos não conseguiam nem me olhar. Meu amante estava gravemente ferido e precisava de cirurgia pois seu rosto foi desconfigurado. Uma mulher veio até o meu quarto e imediatamente me atacou. Meu irmão a afastou de mim, e descobriu que ela era a esposa do meu amante. Eu não sabia que ele era casado, ele nunca usava anel, nunca disse nada. Isso me fez sentir ainda pior. No tribunal, meus filhos ficaram com os avós do meu marido e se recusaram a falar comigo. Meu ex não queria me ver também. Tentei visitá-lo no presídio, mas fui negada. Meu irmão garantiu que meu ex fosse para o presídio onde ele estava trabalhando, para que ele pudesse ficar de olho nele. Quando pedi ao meu irmão para enviar uma mensagem para meu ex, ele me respondeu mandando ir para o inferno. Durante o julgamento, foi a primeira vez em 3 meses que o vi. Ele me olhou com tanta raiva que doeu mais do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Ele sempre me olhava com amor, mesmo quando estávamos bravos um com o outro. Mas durante o julgamento, era ódio, e eu precisei pedir licença para ir chorar no banheiro. Conforme o tempo ia passando, fui forçada a recontar meu caso em todos os detalhes para que todos ouvissem. Quando disse por quanto tempo foi, meu ex parecia arrasado, e meu pai se levantou e saiu da sala do tribunal. Durante o depoimento do meu ex, descobri que ele chegou em casa para me surpreender com um almoço e uma viagem de fim de semana para 2, planejada como uma escapada romântica. No entanto, ele entrou e nos flagrou, e reagiu. Ele afirmou que, quando meu amante ordenou que ele se afastasse, ele surtou e o agrediu, só parando quando me jogou para longe dele. Ele ligou rapidamente para a polícia, e ouvir a gravação no tribunal, ouvir a dor em sua voz, seus soluços enquanto fazia o que a operadora mandava, foi devastador. O meu amante não pôde testemunhar verbalmente e estava fortemente medicado, então colocaram as imagens de como ele estava, o que me revoltou, pois eu era responsável por tudo isso. Meu ex quebrou sua órbita ocular, ossos das bochechas e destruiu sua mandíbula. Alegaram que havia fragmentos de ossos muito pequenos para serem recompostos. Meu ex foi acusado de um crime de 3º grau e condenado a 7 anos, o que fez meus filhos protestarem e as filhas e a família dele soltarem um lamento que me assombra até hoje. Os primeiros 3 meses foram torturantes. Fui processada pela ex-esposa do meu amante por alienação de afeto, meu ex entrou com o pedido de divórcio, meu filho mais velho se mudou, meu outro filho ficou recluso em seu quarto e minhas gêmeas começaram a se rebelar. Minhas ex-cunhadas me atacaram no supermercado, a mãe dele cuspiu em meu rosto quando tentei me desculpar, meu pai e meu irmão se recusavam a falar comigo. Eventualmente, precisei encontrar um outro emprego, pois não entrava dinheiro. Quase esgotamos as economias, e eu estava praticamente excluída na minha área de atuação, pois era uma má publicidade para a firma de contabilidade. Então comecei a trabalhar no varejo como ajustadora sazonal durante a temporada de impostos. Quase perdi a casa, meu ex se recusava a me permitir visitá-lo, e cada carta era devolvida. Chorar no chuveiro se tornou rotina.
Meus pais quase se separaram porque minha mãe constantemente me defendia, meu irmão se recusava a me reconhecer, até meus amigos da escola não me apoiavam. Comecei a ter pensamentos de acabar com tudo, de pegar minhas coisas e desaparecer. A culpa era tão pesada que, eventualmente, procurei um terapeuta. Ela me repreendeu, disse que eu simplesmente me acostumei com meu ex, que eu não o via como um marido, mas como um amigo com benefícios, e foi assim que eu o tratava. Ela estava certa, eu me acostumei demais com ele, o via como um companheiro, enquanto ele me via como sua esposa, mãe de seus filhos, a mulher que amava e desejava. Quase um ano se passou, um ano de silêncio de meus filhos. Quando eu cozinhava o jantar, eles pegavam a comida e iam para seus quartos, recusando-se a sequer olhar para mim. Tive alguns colapsos, implorando para que eles dissessem alguma coisa, mas nada. Meu irmão se casou, e eu não fui convidada, meus filhos foram. Continuei tentando visitar meu ex na esperança de que ele me colocasse na lista de visitas, mas sempre fui negada, minhas cartas ainda eram devolvidas. Pelo menos nossos filhos visitavam o pai com frequência. Ao longo dos anos, meu filho mais velho foi para a mesma faculdade que meu ex frequentou e até escolheu a mesma área. Ele só liga para os irmãos, nunca quis falar comigo, ele nem vem para casa nas festas, apenas para os avós. Meu outro filho seguiu o mesmo caminho, indo para a mesma faculdade e também se recusando a me ligar. As gêmeas foram duras comigo, mas visitavam o pai semanalmente, o que melhorava o humor delas. Quando ficavam rebeldes, tinham o tio para colocá-las no lugar. No entanto, eu e meu irmão ainda mal nos falávamos. Tentei visitar a esposa dele quando tiveram o primeiro filho, mas me pediram para sair. Minha mãe me mantinha informada sobre o que acontecia em suas vidas, mas meu pai ainda se recusava a me reconhecer. No início de maio deste ano, meus filhos estavam felizes e voltaram para casa. Eu não sabia o motivo e não me importava, eles estavam em casa por 4 meses, e as crianças estavam ao meu redor. Fiz de tudo para mostrar o quanto sentia muito, mas fui principalmente ignorada, embora estivessem falando comigo. Isso me fez feliz poder ter uma conversa com eles, saber o que estava acontecendo em suas vidas. Meu filho mais velho estava namorando uma mulher há mais de um ano, o segundo estava em um time universitário e até minhas filhas começaram a falar comigo novamente. E eu me odiava ainda mais pelo que fiz a eles, vê-los sorrindo novamente, brincando e jantando juntos. Eu sentia tanta falta disso. No final de agosto, estava me preparando para o primeiro dia de aula das gêmeas, que também era o dia do seu aniversário de 18 anos. Eu estava animada com a festa de aniversário delas, contei o que estava planejando fazer, e sem hesitar, minhas filhas me pediram para fazermos isso em outro dia. Isso me confundiu, pois pensei que estávamos começando a nos entender. Quando perguntei por quê, uma delas disse, porque papai está dando uma festa para nós, e eu não quero você perto dele. Esse comentário me chocou. Perguntei quando o pai deles foi libertado, e elas disseram que ele saiu no final de abril por bom comportamento. Chorei porque ele estava livre, o que me abalou ainda mais. Elas estavam mais presentes porque ele estava em casa, estavam mais felizes porque tinham o pai de volta em suas vidas. Não era porque estávamos começando a curar, era porque elas o tinham de volta. Perguntei onde ele estava morando, e elas me disseram que estava na casa do meu irmão. Tentei ligar, precisava falar com ele, mas ele se recusou. Tentei ir lá segurando todas as cartas que foram devolvidas ao longo dos anos, e eu o vi brevemente através da fresta da porta. Gritei o nome dele, e meu irmão me pediu para sair. Entreguei as cartas e saí. Quando cheguei à entrada da garagem, ouvi sua voz. Virei-me, e ele estava caminhando na minha direção. Instantaneamente, comecei a chorar e fui abraçá-lo. Ele me entregou de volta as cartas. Você esqueceu isso, ele disse friamente, e eu chorei assistindo-o se afastar. Implorei, supliquei para que ele apenas conversasse comigo, e ele simplesmente voltou para dentro da casa. Meus filhos estavam me encarando pela porta, e nenhum deles tinha amor nos olhos naquele momento. Percebi que meus filhos estavam apenas me tolerando. No entanto, ainda quero consertar isso, quero dizer a ele o quão egoísta fui, o quanto senti a falta dele. Quero dizer a ele que sinto muito por destruir o que tínhamos. Então, estou tentando seguir em frente com a minha vida diária. Soube pela minha mãe que a ex-mulher do meu amante estava visitando meu ex há 2 anos e continuava a vê-lo. Não me importo realmente, só quero que ele de alguma forma me perdoe, quero que ele fale comigo, quero que esteja ao meu lado. Quero que me olhe da mesma maneira que costumava fazer, quero meus filhos ao nosso lado. Só quero minha família de volta, mas sei que não mereço. Mesmo que, por algum milagre, nos tornemos uma família novamente, nunca será o mesmo. Eu fui egoísta, e queria poder voltar atrás em tudo.